Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Bem-vindos a mais esta reflexão. Nós temos que entender certas coisas e aprendermos a ouvir o Senhor e saber como precisamos viver neste mundo. Temos coisas que aconteceram na vida de pessoas tão importantes na Bíblia, mas que se corromperam e se perderam porque não obedeceram. Ouvir e obedecer o Senhor é importante, pois isso nos conduzirá a vivermos de maneira que a gente expresse a sua glória, revele a sua glória neste mundo. Salomão fez o que não deveria fazer, assim como a nação de Israel diversas vezes. A gente precisa entender que muitas vezes achamos que não tem problema nenhum. E a questão do que se trata é de princípio, de fundamento, onde a gente tem colocado o nosso coração. E ao colocarmos naquilo, nós nos corrompemos. Podemos ler lá em 1 Reis 11, no versículo 1 e 2, sobre o que Salomão fez com relação a casamento. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, endomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem seus deuses. A estas Salomão se apegou pelo amor. Quando a gente pensa acerca disso, que nós realmente temos a deduzir com relação às nossas vidas no dia de hoje. A gente muitas vezes acha que nós podemos nos envolver com as coisas deste mundo. Nós não devemos. Nós não podemos colocar o nosso coração nisso. O que Salomão fez de equivocado? Ter colocado o coração, seu sentimento, todo o seu empenho naquilo que lhe dava o prazer. E muitas vezes é o que nós fazemos em nossos dias em relação ao mundo, ao pensarmos como o mundo, agirmos como o mundo e colocamos o nosso coração em buscar estas coisas, nos envolvendo, achando que isso não tem problema. E tem problema. Nós precisamos entender que a maneira de vivermos revela quem somos, revela na realidade aquele mais profundo desejo que nós temos. A gente tem que entender uma coisa: nós devemos usar do mundo, viver no mundo, mas não ter o coração no mundo. Usar das coisas da vida para sobrevivência, para anunciar o reino, para proclamar o reino, mas não colocar o nosso coração em buscarmos estas coisas. Que a gente possa compreender isso, entender estas coisas e a gente possa buscar de todo o coração o conhecimento do Senhor, o conhecimento da sua vontade, fundamentarmos nossas vidas na expressão de quem nós somos, do que Deus fez, da sua obra em nossas vidas para revelarmos o seu reino e a sua glória. Ele nos capacitou, Ele nos fez filhos, Ele nos deu da sua natureza e Ele nos chama para vivermos o reino de Deus na terra, usarmos do mundo, mas não sermos escravos deste mundo na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir e nem buscarmos de coração as coisas desta vida, pois isto não é o importante para nós. A gente precisa entender que temos que aproveitar as oportunidades, temos que nos empenhar ao máximo em termos da qualidade do serviço que fazemos, mas não é o nosso desejo e nem pode ser o nosso desejo buscarmos as coisas desta vida, termos uma mesma maneira de pensar, pois isto nos levará à corrupção e a nos perdermos no meio do caminho, esquecendo do propósito das nossas vidas. Quando o que buscamos é de fato revelarmos o reino, revelarmos o Pai, manifestarmos as virtudes do reino, não andando como o mundo anda, nós cumpriremos o nosso propósito. Podemos até usufruir de benefícios deste mundo, mas não é esta coisa mais importante, não é nisto que a gente deve colocar o nosso coração para não cairmos na armadilha de que Salomão caiu, de se deixar corromper por todas aquelas religiões, por toda aquela maneira de viver e pensar das nações em volta de Israel. Assim como ele, nós não podemos nos envolver nas coisas da vida e aprender a ouvir o que Deus está falando, obedecer,
colocar-nos de forma submissa à sua vontade e andarmos neste mundo segundo o seu Filho, que viveu neste mundo, mas não colocou o coração nas coisas desta vida. Muito pelo contrário, toda a sua vontade foi fazer a vontade do Pai. Que a gente possa entender isso, possamos buscar de todo o coração conhecimento do Senhor para andarmos de forma plena na sua vontade e não cairmos na armadilha de sermos confundidos. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.